Não se imaginava que isso fosse possível. Acreditava-se que a inteligência era uma espécie de dom. Assim, a pessoa nascia e morria com a mesma quantidade de inteligência. Já Gardner defendia que é possível desenvolver a inteligência, porque ela é uma espécie de força. Assim como desenvolvemos a força física com exercícios, podemos desenvolver a inteligência do mesmo jeito, expondo-a a um esforço. Essa foi a primeira grande contribuição de Howard Gardner, que recupera a lei Lamarckiana do uso e desuso. Cortella, há mais de 30 anos, Mussak, isso ocorreu há mais de 3 décadas e a lei enunciada por Lamarck tem quase 300 anos e está aí até hoje. Lamarck lançou 2 leis. A da herança dos caracteres adquiridos, que depois é derrubada por Darwin, e a do uso e desuso, que não se pode contrariar. Mas a segunda grande contribuição de Gardner foi ter nos explicado que não somos dotados de uma inteligência só. Há controvérsias a respeito disso, mas, pessoalmente, tenho muita simpatia pela visão dele, que apontou na época 7 inteligências. Hoje falamos de 9, e alguns propõem 10. E isso sim seria uma espécie de tendência genética. Todos nós nascemos, por exemplo, com uma inteligência lógico-matemática. Mas alguns são mais privilegiados nesse tipo de inteligência do que outros. O normal é que aquele que nasceu com uma inteligência lógico-matemática privilegiada se dedique a uma carreira que exige esse tipo de pensamento. Como, por exemplo, engenharia, economia ou estatística. E ao estudar disciplinas afins, a pessoa estará, pela lei do uso e desuso, estimulando o desenvolvimento dessa inteligência. Em outras palavras, seu raciocínio lógico-matemático se tornará ainda mais ágil. Isso responde à questão: será que o engenheiro tem inteligência lógico-matemática porque é engenheiro ou é engenheiro porque tem inteligência lógico-matemática? E a resposta é: as 2 possibilidades são verdadeiras. Cortella, haja vista que uma pessoa portadora de autismo tem, por natureza, um desenvolvimento lógico-matemático inacreditável, mesmo que não frequente espaços ou estruturas que potencializem sua capacidade. Falemos também das limitações. Portadores de dislexia, hoje se discute se dislexia é ou não uma doença, acabam desenvolvendo outras habilidades, pois o cérebro humano e dentro dele a capacidade operativa da inteligência tem múltiplas faces, muitos modos de agir. Ele não é uma coisa unívoca, um bloco monolítico, muito pelo contrário. Por isso também tenho simpatia pela ideia da multiplicidade de modos de pensar. Então lhe pergunto, de qual inteligência você lançou mão no início de sua trajetória? Mussak. Bem, na nossa atuação como professores, como comunicadores, palestrantes, conferencistas, conforme se queira, pois exercemos todas essas funções, 2 inteligências são fundamentais: a linguística e a interpessoal. A inteligência linguística se evidencia na capacidade de usar bem as palavras, que não é uma característica comum a todas as pessoas. Eu, por exemplo, não tenho uma elevada inteligência musical. Gostaria de tê-la, sou um grande apreciador de música, mas com relação a essa arte sou uma espécie de eunuco. Posso apreciá-la sem jamais possuí-la de verdade, porque não tenho condição de produzi-la. Estudei piano e violão, mas fui um péssimo aluno e não me desenvolvi, o que me levou a perceber que meu esforço era desproporcional aos resultados obtidos. Acabei desistindo e me contentei em ser apenas um apreciador. Portanto, admito que não tenho essa inteligência e reconheço que tenho inteligência linguística. Eu me relaciono bem com a palavra, tanto oral quanto escrita. Às vezes penso que a minha facilidade é ainda maior para a escrita do que para a palavra oral. Entretanto, ter uma boa relação com as palavras não é suficiente para que alguém seja um bom professor, um bom orador. Temos alguns exemplos disso na literatura nacional. O jornalista e escritor Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, é espetacular com as palavras escritas, mas se considera um péssimo comunicador oral. Cortella é também um grande músico. Mussak, sim, sem dúvida, toca saxofone bem, escreve
maravilhosamente, é gourmet, crítico de cinema, faz muitas coisas com competência, desde que não lhe peçam para falar. E temos então a outra vertente da inteligência, a inteligência interpessoal, a capacidade ou a tendência de desenvolver uma boa comunicação entre as pessoas, que é prima irmã da também necessária inteligência intrapessoal. Mas agora vou contar a minha breve história. Entrei para o mundo da educação por necessidade, não por vocação. Percebi a existência da vocação só depois que tive de me expor pela necessidade, visto que precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro para pagar meus estudos. A faculdade era pública, da Universidade Federal do Paraná, UFPR, mas o curso de medicina exige que o aluno adquira muitos livros, compre instrumentos, ademais de, evidentemente, se manter durante os estudos. Além disso, não permite que o aluno assuma um emprego regular, porque os horários das aulas são desconexos. Há dias em que as aulas são pela manhã, em outros são à tarde ou à noite. Então, como não era possível ter um emprego do tipo tradicional, com horário fixo para entrar e para sair, minha alternativa foi dar aulas, inicialmente particulares, depois em um pequeno curso de preparação para o que na época se chamava Madureza. Cortella, o que mais tarde recebeu a designação